Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar encerrando o livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Um livro onde, aleluia, relata, aleluia, inicia-se relatando, aleluia, o reinado de Salomão em Israel. E depois a morte de Salomão, onde o reino se divide em consequência da guerra civil, aleluia, entre o norte e o sul. Louvado seja o nome do Senhor, aonde nós vemos, aleluia, reis se levantando, o Senhor abatendo os reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso nós vimos aqui no livro de 1 Reis, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 21 e 22, encerrando o livro de 1 Reis, continuando Lucas, aleluia, capítulo 23, do versículo 26 ao 56. Vamos iniciar a nossa leitura. 1 Reis, capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jeruel. Perto desse palácio havia uma plantação de uva, que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uva. Ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uva melhor do que a sua. Ou, se você preferir, pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uva é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-lo ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Eu disse que queria comprar sua plantação de uva, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca, mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jeruel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e apunhou-se com um anel sinete dele. Aleluia, e mandou para as autoridades e para os líderes de Jeruel. As cartas diziam o seguinte: Mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúna todo o povo e ponha Nabote no lugar de honra. Ponha sentado na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois leve Nabote para fora da cidade e matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jeruel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse da plantação de uva que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uva e tomou posse dela. Então o Senhor disse a Elias, o profeta de Tisbe: Vá falar com Acabe, rei de Israel, aleluia, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jeruel, na plantação de uva de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, Senhor, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu Elias, perguntou: Você já me achou, meu inimigo?
E Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele disse: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com que sua família, vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você levou o povo de Israel a pecar. Isso me provocou, aleluia, e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jeruel. Os parentes dela que moram na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que comerem no campo e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubu. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agrada ao Senhor como fez Acabe, e tudo o que ele fez por questão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como havia feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. O profeta Micaías avisa Acabe. Capítulo 22 de 1 Reis. Durante os 2 anos seguintes houve paz em Israel e Assíria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote de Learge? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Ilha, mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Mas fale desse jeito. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados no seu trono, numa praça que fica perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente dele. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com este chifre o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os profetas profetizam que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou:
Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor, Deus diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Veja o exército de Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que o Espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o Espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto do fundo, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e ponha pão e água até que volte sã e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Leade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. E o rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacar. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido, dê a volta, me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para o sírio. O sangue dele escorria, o ferimento. Glória a Deus. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro. À tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dado ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para sua própria região e para a sua cidade. Assim morreu Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e de todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu,
o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E nele o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que servia nos altares pagãos, que ainda havia ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador, nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofe e trazer ouro, mas eles se quebraram em Ezion, Gebe, e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeroão ficou no lugar dele, aleluia, como rei. O reinado de Acasias de Israel. Louvado seja Deus. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Azarias, filho... Glória a Deus, aleluia. Azarias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe e de sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como o seu pai havia feito antes, ele fez com que o Senhor Deus de Israel ficasse irado. Essa foi a nossa leitura, aleluia, encerrando, aleluia, o livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, aleluia, meditar em Lucas, capítulo 23, perdão. Aleluia, capítulo 23, a partir do versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 23, aleluia, do versículo, aleluia, 26 ao 56. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus no caminho e eles encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene, que vinha no campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e por seus filhos, porque chegará um dia em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca, aleluia, amamentaram. Chegará o tempo em que chegará o dia em que todos vão dizer às montanhas: caia em cima de nós. E dirão também os montes: nos cubra, porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse:
Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com condado, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E o povo ficou ali olhando. E os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe oferecia vinho comum. E dizia: Se você é o rei dos judeus, salva a você mesmo. E as seguintes, aleluia, salva a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estava escrita as seguintes palavras: Se este é o rei dos judeus, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali ilustrava dizendo: Você não é o Messias. Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Depois de dizer isto, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido. Aleluia, e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz, o enrolou no lençol de linho, depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Aleluia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Compartilhe a leitura da palavra do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.